Hoje eu queria conversar com vocês sobre a recuperação judicial da empresa e a recuperação fiscal. Primeiro explicando por que eu trato e faço essa diferença. Porque, invariavelmente, num processo de recuperação, a qual a crise leva uma empresa, a dívida tributária quase sempre é a maior das dívidas. Então, portanto, ela exige um cuidado especial, até porque a legislação que regulamenta a recuperação judicial não traz os benefícios para a dívida tributária que são permitidos e que são possíveis dentro das dívidas dos demais fornecedores. Primeiro, quando eu coloco isso, eu queria lembrar o seguinte: invariavelmente, o processo de decisão que leva uma empresa a uma recuperação judicial, ou uma recuperação extrajudicial, ou até mesmo a um processo de autofalência, quase sempre é um processo de muito sofrimento e invariavelmente moroso. Por quê? Porque o empreendedor é, por sua característica, uma pessoa otimista. É o otimismo do empreendedor que muitas vezes dificulta a possibilidade da empresa sair da crise numa velocidade muito maior. A primeira providência que esse empreendedor, que o empresário tem que ter é saber qual é o tamanho da crise. Qual é o tamanho da crise significa dividir essa crise em três cenários. A primeira é qual é o tamanho da crise dentro da economia, quais são as perspectivas econômicas em que o país está inserido, em que há a possibilidade ou não de recuperação no médio e no curto prazo. A segunda é qual é o tamanho da crise para o meu segmento, ou seja, por quê? Porque a crise atinge os segmentos da economia de forma distinta, uns de uma forma mais acentuada, outros de forma menos acentuada. Acho que um bom exemplo é o setor alimentício e o setor de bens supérfluos. Dentro da crise, ambos são atingidos, porém um com maior grau do que o outro. E o terceiro aspecto para dimensionar a crise é qual o tamanho da crise na minha empresa. Ou seja, considerando a economia, considerando o segmento que eu atuo, de que maneira a minha empresa vai ser atingida. Quais são as implicações de ordem patrimonial para esse momento da crise? E nessas implicações, de que maneira que o meu patrimônio está ou não está protegido, de que maneira esse patrimônio da empresa e dos seus sócios está ou não preparado para enfrentar um processo de recuperação, seja ele judicial, extra, ou até mesmo de autofalência, ou seja, de outras possibilidades que a própria legislação faz previsão. A outra questão é, eu estou preparado? O sócio está preparado? A equipe está preparada para esse quadro de crise? De que maneira sócio e equipe e corpo técnico conversam para isso? Porque é simples, todo o processo de recuperação ele tem uma repercussão na vida das pessoas, ou seja, dos sócios, na vida dos colaboradores dessa empresa, na vida de clientes e fornecedores. Tudo isso pode ser feito por uma análise e essa análise tem que ser feita por um especialista. Invariavelmente, empresas às vezes têm o advogado das suas rotinas, principalmente pequenas e médias empresas. O que eu recomendo? Procure um profissional especializado, isento, que não esteja emocionalmente envolvido com o quadro da sua empresa e para que ele possa lhe dar o melhor horizonte possível. Na maioria das vezes, as empresas acabam demorando para tomar isso. Não é vergonhoso. Não foi você, empresário, que criou a crise. Você não fez isoladamente. Agora, tratar da solução é uma tarefa que só cabe a você. É uma decisão que só cabe a você. Esse é um assunto que tem muito ainda para ser aprofundado. Isso é só um início.